Todos acharam? Vamos ver. O texto diz assim: todos os reis amorreus que habitavam a oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas até que tivéssemos atravessado. Por isso desanimaram-se, perderam a coragem de enfrentar os israelitas. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e circuncide os israelitas. Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeate Aralote. Ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto, depois de terem saído do Egito. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas todos os que nasceram no deserto, no caminho, depois da saída do Egito, não passaram pela circuncisão. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto, até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor. Pois o Senhor lhes havia jurado que não veriam a terra que prometera aos seus antepassados que nos daria, terra onde há leite e mel com fartura. Assim, em lugar deles, colocou os seus filhos, e estes foram os que Josué circuncidou. Ainda estavam incircuncisos, porque não tinham sido circuncidados durante a viagem. E depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam no acampamento até se recuperarem. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso até hoje o lugar se chama Gilgal. Na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. No dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas, e naquele mesmo ano eles comeram do fruto da terra de Canaã. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? Nem uma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Vamos orar? Senhor, essa é a tua palavra. Nós estamos aqui em tua presença nessa hora, pedindo ao Senhor mais uma vez a tua graça, direção e favor sobre as nossas vidas, para que em nome de Jesus sejamos todos fortalecidos nessa hora, possamos ser cheios da tua presença, levados a conhecer a tua palavra, a tua santa vontade, para que possamos viver lá fora aquilo que o Senhor espera de nós. Pai amado, nós oramos e em nome de Jesus repreendemos tudo que não presta, que não vem do Senhor. Todo pensamento ruim, todo medo, toda apreensão, ansiedade, dor, toda preocupação com as coisas lá fora. Nós oramos, Senhor, e repreendemos esse lugar das nossas vidas e das nossas mentes nessa hora. Pedimos ao Senhor, nessa noite, mais uma vez, apenas a tua palavra, o teu Santo Espírito tem um lugar para agir e reinar no meio de nós. Amém e amém. Bom, meus irmãos, Israel havia então aqui passado as águas do Jordão. Nós vimos isso aí nos últimos capítulos, capítulo 3, capítulo 4, e agora as águas se fecharam novamente. O povo não pode mais voltar, ou pelo menos não poderia voltar de uma forma tão tranquila quanto eles conseguiram então atravessar ali aquele rio. Eles agora estão com os pés firmados ali em Canaã e devem então se preparar para conquistar a terra. E é justamente esse primeiro momento, esses primeiros momentos que eles vão passar agora em terra firme, já ali estabelecidos em Canaã, que nós vamos encontrar aqui nesse capítulo de número 5, e vamos ver aqui
Primeiro, a reação dos inimigos, como eles estão diante dessa notícia que está se espalhando, de que o povo de Israel está ali. E nós vamos encontrar também as ações de Deus para com o povo, para que o povo se prepare para a conquista por definitivo dessa terra. O que Deus precisaria fazer, o que Deus resolveu fazer, na verdade, com o povo, para que o povo pudesse, então, se preparar para a conquista dessa terra. Bom, como eu disse, a primeira percepção que nós vamos ter aqui, está no versículo de número 1, é justamente sobre o pavor que os cananeus, você deve lembrar que os cananeus eram os povos que habitavam ali, então, aquela região, e os cananeus se pegam agora apavorados. Eles estão apavorados porque eles estão vendo a forma milagrosa como Deus estava ali operando sobre o povo de Israel para que eles pudessem atravessar o Jordão. Nós já havíamos visto nos capítulos passados, nós vimos a declaração de Raabe, de que o povo já estava de antemão amedrontado, o povo daquela região já estava de antemão amedrontado, porque chegavam a eles as notícias de como Israel havia sido conduzido pelo seu Deus no deserto, de como eles já haviam ali derrotado outros povos antes até de chegar até aquela região. E estavam eles ali já um tanto abalados. Mas agora essa situação vai se fortalecer ainda mais. Veja o versículo de número 1. Todos os reis amorreus que habitavam a oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas até que tivéssemos atravessado. Olha o que o texto diz. Por isso, desanimaram-se e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. A notícia está se espalhando por toda aquela região. O alerta chegou ali para todos os reis e para todos os reinos de Canaã. Você deve lembrar que nós já comentamos, essa terra ela era ocupada por vários reinos, vários pequenos reinos e reinos que tinham ali os seus governantes sobre eles. E essa notícia está se espalhando, é como se os mensageiros aí dessa região tivessem tomado então essa informação e estão espalhando a notícia. E o povo que já estava amedrontado está mais, e talvez os reis que estivessem ali ainda tentando encorajar o povo, talvez tentando fazer com que o povo acreditasse que eles não seriam invadidos ou não seriam dominados, agora esses reis também estão tomados ali de desânimo. O coração deles se derrete como cera no fogo. Eles estão completamente desanimados. Eles estão abatidos. Porque pense você que a situação que se apresenta é completamente desencorajadora. É você saber que vai enfrentar um inimigo muito mais poderoso por conta do seu Deus. O Deus que dirige Israel faz coisas que os deuses desses povos não fazem. Então eles estão desesperados. Nós falamos cultos atrás que a própria região do Jordão, o próprio rio, para eles muitas vezes funcionava como se fosse uma barreira contra invasores. Porque era difícil invasores conseguirem atravessar ali, ou pelo menos atravessarem em grande quantidade de pessoas, um exército grande. Mas agora Israel avança, e nós sabemos aqui que há famílias, nós sabemos aqui que há homens, mulheres e há crianças também, mas há todo um aspecto de guerra. Israel está indo com um exército também. Nós vimos que tribos foram colocadas à frente, mais dispostas ali a esse primeiro combate, a esse embate ali de guerra. Então, o cenário aqui, nós não podemos esquecer, é um cenário de guerra, é um povo que avança. E esses homens, então, esses povos e seus reis estão ali
abalados. Aqueles que talvez tentavam ainda se mostrar animados, agora também estão desesperados ali diante de toda essa situação que vem se apresentando. Porque os israelitas passaram no Jordão. E eles não passaram do Jordão de uma maneira qualquer. Eles entraram em Canaã de uma maneira milagrosa. Deus fez algo que ninguém poderia dizer que não havia sido Deus. Então eles estão ali abalados com tudo isso. Eles perderam a coragem. O texto diz: desanimaram-se e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. Já viu você precisar disputar algo e você já chegar derrotado? Você já chegar sabendo que não vai dar certo? Pense então, meus irmãos, o desespero dessas pessoas aqui. É esse cenário. Israel está agora em uma vantagem de guerra. Porque só o fato do seu inimigo estar abalado, para Israel é uma grande vantagem. E meus irmãos, vantagens em uma guerra não podem ser desperdiçadas. Vantagens em uma guerra não podem ser desperdiçadas. Por quê? Porque, em geral, o inimigo, quando de alguma maneira é desdenhado, muitas vezes pode encontrar ali um fôlego novo, um ânimo novo, para se levantar e guerrear contra nós. Para se levantar e se botar contra. Quem assiste futebol é um cenário muito comum. O time está lá, está bem, está ganhando. Aí de repente o outro time está dominado. Aí de repente esse time está ganhando, começa ali a ficar, sabe? Só tocando bola, já não quer mais tanto atacar, quer segurar o jogo ali para levar logo para o fim, porque já está ganhando. Aí o que acontece em geral? O outro time diz: olha, tá vendo? Eles não estão vindo para cima. Vamos tentar. E aí eles começam ali, eles se empolgam, eles vão para cima, eles se dedicam. E não raras vezes conseguem ali empatar, conseguem às vezes virar o jogo. Assim acontece em muitas áreas da vida. Então nas guerras da vida, nós precisamos saber que em geral as vantagens não podem ser desperdiçadas. Mas meus irmãos, Deus não age necessariamente como os homens agem. A oportunidade que está aqui nas mãos de Israel não será uma oportunidade que nós podemos dizer será aproveitada por Deus. Deus é Deus, soberano como só Ele é. Então, tudo o que acontece precisa necessariamente apontar para a sua glória. Não que já não fosse glória aqui suficiente o fato de que Israel atravessou o Jordão de uma maneira milagrosa. Mas há sempre boas e novas maneiras do nome do Senhor ser glorificado. E o que Deus vai fazer agora então é justamente mostrar ainda mais a Israel o tamanho do seu poder. A primeira coisa que Deus vai fazer agora é, para começar a sacudir Israel, tocar no coração de Israel, é mandar circuncidar todos aqueles que estavam incircuncisos. Que eram, na verdade, todos os homens, toda a força de guerra, todos os homens jovens, ou jovens homens que estavam ali, por conta de que aqueles homens de guerra que Israel tinha quando saiu do Egito, estavam todos mortos. Por conta da palavra do Senhor, que veio em oposição à rebeldia do próprio povo de Israel, aqueles homens não haviam entrado na terra de Canaã. Haviam morrido no deserto.
Veja o versículo 2. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e circuncide os israelitas. Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeate e Aralote. Ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto, depois de terem saído do Egito. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas todos os que nasceram no deserto, no caminho, depois da saída do Egito, não passaram pela circuncisão. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto, até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor. O Senhor então jurou a esse povo, a esses homens, que eles não veriam a terra prometida. E é justamente isso que aconteceu. Deus então dá ordens a Josué para que venha circuncidar os filhos de Israel. Nesse momento, então, em que há uma aparente segurança para Israel, pelo fato de que aqueles povos que dominavam a terra estavam amedrontados, na verdade, isso poderia se voltar contra Israel como uma desvantagem. Porque, meus irmãos, o que acontece aqui? Os homens estão sendo circuncidados por uma ordem de Deus. Deus ordena isso a Josué. E a circuncisão, né, que era a retirada do prepúcio, da pelezinha do pênis dos homens, fazia com que esses homens ficassem fisicamente comprometidos. Era natural, comum do povo, que isso fosse feito na infância, que isso fosse feito permitindo inclusive um tempo de reabilitação. Os homens precisavam desse tempo de reabilitar-se fisicamente. Então pense você que toda a vantagem de guerra que Israel tem nesse momento, com povos ali abalados, amedrontados, e Israel tendo homens de guerra prontos para invadir aquele lugar e dominar os povos que estavam ali, o Senhor abre mão. Diz assim: nós vamos circuncidar os homens. É necessário que seja feito isso. Agora imagine você, se soasse, assim como correram as notícias de que Israel havia atravessado o Jordão de maneira milagrosa, se soasse nos povos de Canaã a história de que Israel estava ali com os homens fisicamente comprometidos. Gente, a imagem aqui é como se Deus pegasse o seu exército e dissesse: baixe a guarda. O povo não está completamente estabelecido. Deus poderia dizer assim: ó, vamos lá, vamos invadir, depois que a gente invadir, tomar ali aqueles povos, aquela região, e nós estivermos com os povos estabelecidos, aí vocês vão se circuncidar. Mas Deus não faz isso. É logo que eles atravessam, a ordem vem para que os homens sejam circuncidados. Então o texto diz: naquela ocasião o Senhor disse a Josué, naquele tempo. Essa era a ocasião oportuna para Deus, aos olhos de Deus, para que os homens de Israel pudessem ser circuncidados. Aqueles que nasceram no deserto não foram circuncidados. E é interessante isso, porque era uma ordenança. Mas o deserto deixou-se de praticar então isso. Embora o Senhor tivesse ordenado o seu povo que os homens precisassem ser circuncidados, essa era a aliança de Deus, era uma representação da aliança de Deus com o seu povo, isso deixou de acontecer no deserto. Mesmo debaixo do comando de Moisés, um homem temente ao Senhor, as crianças deixaram de ser circuncidadas durante 40 anos. É quase que inexplicável que o povo de Deus tenha deixado de fazer aquilo que Deus havia ordenado por 40 anos.
porque peregrinavam ali no deserto. Quais seriam os motivos para isso? Bom, alguns acreditam que a circuncisão teria passado a ser desnecessária. Só que nós não podemos tomar isso como verdade, porque não tem uma ordem de Deus ou uma clareza de Deus com relação a falar que isso seria então desnecessário. Os que dizem que seria desnecessário seria justamente pelo fato de que a circuncisão era uma separação, uma demonstração da separação do povo de Israel. E pelo fato de o povo estar no deserto, peregrinando, não teriam ali tanto contato com outros povos. Não era zero contato. A gente vai ver alguns contatos do povo de Israel com outros povos durante a sua peregrinação no deserto. Mas alguns dizem, não, porque Israel não estava ali junto com outros povos, talvez isso tenha ficado desnecessário. É algo a se pensar, mas talvez não seja essa a realidade. Outros, então, consideram que o preceito, então, da circuncisão não seria obrigatório até que se chegasse a Canaã. Se aquela aliança lá atrás, né, não necessitasse, então, da circuncisão, porque eles chegariam a Canaã. É meio esquisito isso também. Outros, então, acreditam que Deus havia desobrigado Israel. Teria dito a Israel que eles não precisariam disso, porque no deserto estariam se mudando para lá e para cá, e aí, por conta da necessidade de repouso, isso ficaria inviável. Como você dizer assim, você não vai precisar fazer um determinado procedimento cirúrgico porque você vai se mudar. Não faz muito sentido também, porque há passagens em que Israel chega a ficar cerca de 1 ano no mesmo lugar, durante esses 40 anos. Então dava muito bem ali para haver recuperação dos homens quando fossem circuncidados. Bom, então o que pode ser talvez mais justificável aqui é que a circuncisão, sendo esse sinal contínuo, então, do desagrado de Deus com a situação do homem. Então Deus ordena ao homem que possa ser marcado ali. A circuncisão, então, é também um selo da promessa de Deus. Vocês são um povo separado e eu vou levar vocês até Canaã. Então o povo precisa ser marcado, porque é um povo que não pode se misturar, ao mesmo tempo é uma marca de promessa também, porque vamos levar vocês até Canaã. E aí Deus então faz com que o povo vá, caminhe, esteja ali no deserto e viva então com essa esperança de chegar então até essa terra. Mas, pelo fato de que em algum momento o povo, pela sua desobediência, isso é reafirmado aqui no versículo 6, é condenado a que esses homens guerreiros que saíram do Egito viessem a morrer no deserto, eles tenham perdido ali talvez o interesse ou a percepção da necessidade de que continuassem ali com a questão da circuncisão. Então, seus filhos não foram circuncidados. É o que o texto nos revela. Aqueles que estavam ali nascendo durante a peregrinação, esses não foram circuncidados. Esses não foram ali marcados. Então, era como se agora, o fato de que eles não estão sendo marcados é uma marca, sim, mas é uma marca da desobediência do povo. O povo desobedeceu. Por conta disso, esses homens não vão entrar. Alguns acreditam que talvez o povo tenha sido, inclusive, obrigado a não circuncidar os seus filhos. Ou seja, proibidos, na verdade, de circuncidar os seus filhos. Fato é
que todas essas possibilidades aqui, nenhuma delas está claramente expressa no texto. Então a gente tenta aproximar um pouco mais a percepção do que havia acontecido. Porque de fato é muito estranho que uma ordem expressa de Deus anterior no deserto não tenha sido cumprida. E aqui nos mostra, meus irmãos, talvez de uma maneira até mais clara, que há determinadas questões que, embora sejam memoriais, não necessariamente possam determinar salvação. Então há determinadas coisas que nós valorizamos, que são importantes, talvez na nossa cultura hoje cristã, mas que não determinam salvação. Deus continua salvando porque Ele quer. É pela graça. Então, embora o povo tivesse uma ordem, essa ordem não foi cumprida por um tempo, mas o povo de Israel não deixou de ser povo de Deus. Não sei se você está conseguindo compreender isso. Então, às vezes nós nos apegamos àquilo que nós vamos chamar hoje em dia, né, de coisas, alguns chamam religiosidade. Nos apegamos em algumas coisas que não determinam salvação. Mas há determinadas questões que são boas de se cumprir, que nos aproximam de Deus de alguma forma. Mas que a gente não pode muitas vezes virar para o outro e apontar, por conta disso você não será salvo. Então o povo continuou. Mas agora Deus entende que é importante. E o chama a fazer isso novamente. O chama a serem circuncidados, porque agora Deus entende que até pedagogicamente é importante. Então essa que seria a questão. Por que eles passaram 40 anos e ainda assim continuaram caminhando para Canaã, mas agora Deus manda? Por que essa ordem veio agora? Por que Deus não parou esse povo antes lá no deserto e disse assim, olha, vocês só vão continuar, vocês só vão seguir se fizerem a circuncisão, porque vocês não estão observando isso. Vocês não estão cumprindo aquilo que eu havia ordenado. Mas agora Deus entendeu que é importante. Porque a ameaça dessa suspensão da circuncisão ao longo de todo esse período ali não foi determinante para que o povo parasse, mas agora é determinante. Deus quer que o povo faça. Por que não foi antes? Então essa é a pergunta que a gente precisa se fazer. Porque Deus agora vai mandar. E a questão é que a sabedoria de Deus entendeu que agora era o tempo adequado. Deus, na sua sabedoria, entende que agora chegou o momento. Por quê? Porque agora Ele precisa mostrar algumas coisas para o povo. A gente é muito questionador, às vezes num sentido não muito bom. Os questionamentos de quem busca crescimento, de quem busca melhoria, são importantes, são ótimos. Nos ajudam ali a nos aproximar de Deus. Mas há, muitas vezes, questionamentos nossos, no sentido de que, eu já não quero fazer, então você é aquele questionador chato. Eu quero me privar disso. Eu quero rejeitar. Eu acho que isso aqui não é bom, então vou ficar ali tentando fazer, sabe, com que as coisas não aconteçam. E o que a gente precisa entender quando de repente a gente está se portando assim? É que a gente precisa partir para Deus com questionamentos de quem deseja a sua sabedoria, não de quem o rejeita. Saber que Deus vai fazer isso aqui agora deve nos colocar em uma posição de disposição para saber, se Deus está dizendo que é agora, que Ele vai fazer agora com o povo, é porque tem algo que Ele está querendo ensinar.
Quem estava aqui domingo, a gente viu os fariseus questionando Jesus. E aí eu falei no começo, o questionamento deles sobre o divórcio seria bom se eles estivessem indo até Jesus com um coração disposto a aprender, como quem queria realmente saber aquilo que Jesus tinha para ensinar, mas não. Eles estavam com um coração endurecido. Eles só queriam pegar Jesus. Eles só queriam colocar Jesus contra o povo, talvez contra os líderes políticos daquele tempo. Então não havia uma disposição. Então temos que ter cuidado, porque, meus irmãos, o Senhor é dono de toda a sabedoria. Quando levarmos até o Senhor os nossos porquês, que sejam porquês humildes. Senhor, eu não estou entendendo. Não sei porque o Senhor está mandando eu fazer isso agora. Eu não sei porque eu estou passando por isso agora. Mas, Senhor, eu sei que Tu és dono de toda a sabedoria. E algo, Senhor, deseja fazer na minha vida. Algo, Senhor, deseja fazer no meu coração. E, Senhor, eu estou disposto aqui a compreender. Se for da Tua vontade me esclarecer, me esclarece. Eu estou com o meu coração disposto. Eu não entendo, mas eu estou disposto. Então precisamos chegar, em resumo, diante do Senhor, humildes. Humildes. Não é uma questão fácil aqui, mas precisamos chegar diante do Senhor com humildade. Bom, o que Deus queria fazer aqui? Primeiro, Deus, por meio disso, mostraria que o acampamento de Israel não era então governado pelas regras habituais de guerra. Porque, como eu disse agora há pouco, pela regra de guerra, a ideia seria não desperdiçar a oportunidade. Eu estou com o meu inimigo abatido, triste, cabisbaixo, já se sentindo derrotado. Então eu não posso abandonar essa oportunidade. Mas o Senhor não está governando ali pelas regras habituais de guerra. Deus está governando ali pelo seu grande poder. E o povo precisa reconhecer isso. Eu não sei se você já parou para perceber em algum momento da sua vida, de você dizer assim, Senhor, mas talvez desse jeito aqui vai ser tão mais fácil de resolver as coisas. Eu estou vendo que por aqui as coisas vão se resolver, mas você percebe que Deus te segura, ou Deus te direciona a fazer de outro jeito, e você fica, por que, Deus? Por quê? Será que não seria mais fácil eu ir lá e resolver dessa maneira? Será que não seria melhor se o Senhor fizesse assim, e o Deus vai lá e nos direciona para uma outra maneira? Deus, meus irmãos, Ele deseja nos mostrar que as coisas acontecem pelo seu poder. Se a gente vai lá e resolve as coisas na força do nosso braço, nós não daremos glória para Deus. Então Deus não estava ali querendo usar os meios habituais de guerra. Ele quer mostrar para o povo o seu poder. Também Deus, por meio disso aqui, da circuncisão dos homens, Ele animaria o povo de Israel contra as dificuldades que eles estavam ali prestes a enfrentar. Porque Ele estava ali confirmando a sua aliança. Ele está guardando esse povo enquanto o povo de Israel agora está se cuidando fisicamente. Então imagine, talvez passou na cabeça de muitos deles, ora, se a gente não aproveitar essa oportunidade, nós não vamos ter mais como vencer. Aí Josué está com a ordem de circuncidar todos os homens, e ele começa a circuncidar. O povo, embora talvez isso tenha passado na cabeça de muitos, o povo aceitou. O que Deus está fazendo? Quando passarem esses dias, e o povo finalmente for direcionado por Deus a se levantar do acampamento e ir para a batalha, esses homens iriam reconhecer o cuidado de Deus. Ora, o mesmo Deus que nos guardou quando nós estávamos todos acamados, é o Deus que vai cuidar de nós quando nós avançarmos. E talvez a gente precise perceber isso mais na nossa vida. Sabe, o Deus que cuida da gente nos momentos que a gente já se pegou aí tão difíceis e já passamos, é o mesmo Deus que continua conosco nas batalhas.
Qualquer um de nós, olhe para trás e veja o quanto Deus cuidou de você em momentos muito difíceis. É o mesmo Deus que continua com você, avançando nas batalhas. E a gente precisa reconhecer isso. Então Deus está aproveitando essa oportunidade. Deus também, por meio disso, vai ensinar a esse povo e a nós também que todos os nossos empreendimentos da vida devem começar com Deus. O povo chegou, atravessamos, vamos para a batalha. Deus, espera aqui. Vocês vão se consagrar. Vocês não vão começar pela força de vocês. Vocês vão começar comigo. Parem aí. Parem. Façam aí esse sinal de aliança para que nós possamos ir. Façam como que um sacrifício, ofereçam-se ao Senhor para que vocês possam ir. Muitos empreendimentos da nossa vida não dão certo porque nós cremos em Deus, mas fazemos sem Ele. Cremos em Deus, mas vamos sem Ele. Por isso, todos os empreendimentos da nossa vida precisam começar com Deus. Nem o seu próprio povo aqui foi poupado de ir adiante sem o Senhor. Eles precisam de Deus. Nós precisamos de Deus, amém? Nós precisamos de Deus. Meus irmãos, relacionamento com Deus não é um detalhe. Não é um detalhe. O que nós fazemos aqui? Estamos aqui hoje. Talvez nem todos nós estejamos aqui na pior situação do mundo. Mas estamos aqui. Conhecemos a Deus, ouvimos a sua palavra, nos fortalecemos. Talvez alguns aqui não estão num dia mal, mas essa palavra que nos fortalece nos prepara para embates, nos prepara para as lutas, nos prepara para avançar. E isso então nós fazemos, especialmente quando nós nos reunimos como igreja. Mas também quando sentamos, lemos a palavra, meditamos, nós vamos crescendo, sendo fortalecidos no Senhor. Amém? Então não comece os empreendimentos da sua vida sem Deus. Vá somente se você tiver a certeza de que Deus está no negócio. Bom, uma outra coisa que nós vemos aqui é que a volta aqui da circuncisão, depois dela ter sido colocada fora da prática por tanto tempo, tinha certamente também a intenção de restaurar a observância de outras leis. Tinha a intenção de restaurar a observação de outros costumes, que o povo provavelmente, ao longo desses 40 anos no deserto, foi perdendo. Talvez até porque esses homens que já haviam recebido a sentença de que não entrariam na terra prometida, talvez começaram a ficar mais desleixados. A nossa vida espiritual precisa de renovo constante, porque nós temos tendência também constante de irmos nos desapegando de Deus. Nós vamos nos desapegando. Você já passou por aquele tempo assim, sabe? Cheio de fervor espiritual, escutando louvores, lendo a palavra de Deus, se sentindo assim, sabe? Aquela pessoa que ora muito. Mas essa mesma pessoa deixa de estar na igreja com os irmãos, de ler a Bíblia em casa, de orar. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. É tiro e queda. Vai tudo regredir. Vai tudo regredir. Vai tudo passando. A gente já não observa mais com tanto rigor. A gente relaxa o tempo da oração. A gente relaxa o tempo da leitura bíblica. A gente relaxa ir à igreja. A gente relaxa, a gente vai relaxando. É o nosso mal. Porque nós somos assim praticamente com tudo.
Por que no trabalho da gente a gente tem que ficar sempre recebendo treinamento de novo, sendo lembrado das coisas? Chefe fazem reunião toda segunda-feira. Por quê? Porque a tendência nossa é relaxar. Nossa tendência é uma tendência de buscar um conforto pessoal, de não fazer especialmente aquilo que nos exige um tanto de sacrifício, de esforço. Então, se a circuncisão, que era tão importante, foi abandonada ao longo de 40 anos no deserto, imagine você talvez outras coisas. Daqui a pouco nós vamos ver que o Senhor chamou eles para comer da Páscoa. E a Páscoa talvez tenha sido uma outra coisa que eles deixaram, alguns autores apontam, que talvez o povo tenha deixado também de celebrar a Páscoa no deserto, ao longo desses 40 anos. Porque não há tantas evidências no texto bíblico de que essa prática estivesse sendo observada. Então pense você que quando nós, meus irmãos, não estamos sendo lembrados por meio dos memoriais, por meio das práticas constantes, diligentes, nós vamos perdendo força, vitalidade. Quem já começou a correr um tempo e se sentiu, poxa, estou Bolt. Aí hoje me disseram que o Bolt está barrigudo, que ele parou de correr. Se o Bolt está barrigudo, que ele parou de correr, imagine a gente quando a gente deixa a prática de uma atividade física. Isso acontece, meus irmãos, em todas as áreas da nossa vida. Então imagine você que a nossa vida espiritual é exatamente da mesma maneira. Então o Senhor chama ali a observar as leis que Ele já havia dito que eles precisariam observar. Que quando chegassem na terra, precisariam observar isso. Então Deus está os chamando. É por isso que nós temos a ceia. Ceamos por quê? Um memorial. Para lembrarmos do sacrifício do nosso Senhor, para lembrarmos da nossa condição de pecadores, para lembrarmos que Ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, para lembrarmos que Ele vai voltar. Então o Senhor instituiu a ceia, e a igreja, conjuntamente, ceia. A igreja ceia conjuntamente. A ceia do Senhor é algo que, por regra, é para ser vivida em comunhão, igreja. Eventualmente, esporadicamente, numa situação extrema, a gente ceia de uma outra maneira. Mas como igreja, corpo, nós somos chamados a viver esse memorial juntos em unidade. A exemplo daquilo que o Senhor Jesus fez. Porque a igreja lembra junto. Cantamos as canções, oramos ao Senhor, lemos os textos bíblicos e somos levados ali a juntos reviver, fortalecer a nossa fé, arrependermos dos nossos pecados e caminharmos novamente para aquilo que o Senhor nos chamou. Bom, meus irmãos, então entendido porque o Senhor está fazendo isso, nós vamos ver aqui que o povo, de fato, obedeceu essa ordem. Versículo 3, Josué fez facas de pedras e circuncidou os israelitas em Gibeate Analote. O povo obedeceu, aceitou. O povo ali recebeu então a circuncisão. Aquilo que o Senhor havia ordenado a Josué, Josué está muito empenhado em fazer. O povo que havia se comprometido com Josué, você lembra no capítulo 1 que eles se comprometeram com Josué a obedecer tal qual obedeceram Moisés, embora nós tenhamos falado, eles não obedeceram Moisés tanto assim, mas eles disseram para Josué, Josué, nós vamos te obedecer assim como obedecemos Moisés. Então eles estão aqui dando exemplo da sua obediência e da sua submissão a esse costume, embora fosse um costume muito doloroso. Lembre você que a circuncisão, em geral, era feita nas crianças. A criança ela tem uma recuperação geralmente mais rápida, os seus tecidos se recuperam mais rápido. Agora são os adultos aqui. E não é aquele procedimento com anestesia,
facas de pedra. Facas de pedra. Meus irmãos, berreiro aqui deve ter sido grande. Mas eles aceitam, e isso nos mostra o tamanho do compromisso que o povo está tendo diante de situações difíceis. Agora imagine você, meus irmãos, que hoje, a igreja, de uma maneira geral, muitas vezes tem que passar embates e lutas cheio de irmãos manhosos. Reclama de tudo, chateia com tudo, tudo não quer ajudar, tudo não quer participar, tudo não quer se dispor, tudo é exigência demais. Há uma faca de pedra para resolver o problema de irmão manhoso. O compromisso nosso, meus irmãos, como nós sempre dizemos, é com o Senhor, mas se reflete na vida do corpo, da igreja. Quando a gente diz assim, eu tenho um compromisso com o Senhor, meu compromisso é com Deus, não é com os homens, eu sinto muito lhe informar que o seu compromisso com Deus vai ter que se refletir no seu compromisso com os homens. Porque Deus ainda usa Josué para liderar, para trazer as suas direções, para trazer as suas determinações impopulares, dolorosas para o corpo de Cristo. Então, dizer meu compromisso é com Deus é assumir e entender que Deus usará homens para nos colocar seguindo esse compromisso. E fará isso uns aos outros. Usará a cada irmão, a cada irmã, a cada líder, todos, para que nós venhamos a nos dispor a seguir, então, as suas ordens. O povo aqui estava comprometido e o povo aceitou. Os nomes dados aqui a esse lugar são interessantes. Aí no versículo 3 tem Gibeate Aralote, que significa colina dos prepúcios, ou monte dos prepúcios. Os estudiosos dizem que é provável que eles tenham feito um montinho de prepúcio assim, enterrado lá no lugar. Eram milhares de homens, né? Então, por mais que fosse uma pelezinha, eram milhares de pelezinhas. E aí aquilo ficou marcado naquele lugar. Interessante pensar essas coisas assim, né? Que doideira. Esse lugar também foi chamado Gilgal. Está aí o texto, versículo 9. Por isso, até hoje, o lugar se chama Gilgal, porque ali o Senhor tirou a humilhação sofrida no Egito. Como assim Deus tirou a humilhação sofrida no Egito? Ora, no Egito, eles eram prisioneiros. Prisioneiro não tem terra. Prisioneiro não tem liberdade. Prisioneiro não podia fazer nada. Eles viviam ali uma condição de sofrimento já há muito tempo debaixo da mão dos egípcios. Mas agora eles chegaram à terra que o Senhor prometeu. E se alguém duvidou lá atrás, dizendo que eles não chegariam, então aonde o Senhor os levaria, agora eles chegaram. E agora o nome do Senhor é glorificado. Sim, o Senhor, meus irmãos, Ele é glorificado, Ele é honrado quando, de alguma maneira, a humilhação é tirada de sobre os seus filhos. Entenda bem isso aqui. Nós não somos aqueles que creem em uma cultura de honra voltada simplesmente para o homem e por favor do homem. Nós não cremos em teologia da prosperidade. O homem só é de Deus se ele prosperou. Mas nós não podemos negar aquilo que é bíblico. E claro que o Senhor é honrado quando os seus filhos, quando os seus pequeninos, a palavra que Jesus usa, quando é tirado de sobre eles as humilhações, quando é tirado de sobre eles os sofrimentos, as dores. Isso vai acontecer aqui também. Vai acontecer um pouco. Então haverá situações onde o Senhor, pela sua doce mão, agirá sobre nós e
nos exaltará de alguma maneira, para a sua glória. Mas saiba que aqui esse mundo instável. Ora, isso vai acontecer, ora nós passaremos por dificuldades. Mas ainda assim, nós cremos, Ele estará conosco. Amém? Mas a plenitude disso será quando o Senhor finalmente tirar de sobre nós toda a dor, tirar de sobre nós todo o sofrimento. Porque aí, meus irmãos, para todos sempre, o nome do Senhor será exaltado, e exaltado, e exaltado, e exaltado. É exatamente essa figura. O Senhor terá tirado todo o seu povo do Egito, do pecado. E depois de toda a peregrinação, de todo caminhar, de todo enfrentar de tempos difíceis, chegaremos então à terra prometida, a Canaã celestial. Chegaremos então a esse lugar onde, tendo o Senhor nos tirado da humilhação, Ele será plenamente louvado e glorificado. A figura é exatamente essa aqui. Isso aqui nos ensina, meus irmãos, como Deus está agindo ao longo do tempo. E como nós precisamos confiar, então, nesse nosso Deus. O texto diz no versículo 7, assim: em lugar deles colocou os seus filhos, e estes foram os que Josué circuncidou. Ainda estavam incircuncisos porque não tinham sido circuncidados durante a viagem. E depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam no acampamento até se recuperarem. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso até hoje o lugar se chama Gilgal. Então é Deus conduzindo o tempo inteiro. Aí, meus irmãos, chegamos ao versículo 10. O Senhor o chama para uma celebração de Páscoa solene. O texto diz: na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. No dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Então o Senhor chamou a celebração da Páscoa. A Páscoa aqui ocorreu após a circuncisão deles. Da mesma maneira, quando nós vemos no Novo Testamento, que aqueles que recebendo a palavra, sendo marcados pelo Senhor, eram batizados e passam então a fazer parte da comunhão da igreja, inclusive ceando com os irmãos. A figura aqui nos aponta exatamente para isso. O povo primeiro é marcado, selado, circuncidado, depois participa da comunhão. Assim é a vida da igreja. Somos marcados, selados, depois participamos da comunhão. Por que que um não cristão não faz sentido para ele cear? Não faz sentido para ele apresentar a criança? Não faz sentido para ele participar da comunhão da igreja? Porque ele não foi marcado, selado, circuncidado pelo Espírito. Então as práticas, para ele, passam a ser apenas práticas religiosas em si. Não faz sentido. Um visitante vir à igreja e pegar ali o pão e o vinho e provar naquele momento, sem discernir, para ele não faz sentido. Não é que a gente vai aterrorizar as pessoas. Eu lembro de uma vez de estar com um amigo do lado, que ele era só visitante, estava indo na igreja, mas ainda não tinha se convertido. Passou o pão e o vinho, ele pegou, e não apenas pegou, jogou logo. Aí os colegas ficavam assim: rapaz, por que tu fez isso? Assim, parecia que ia abrir assim, a terra e ele ia descer. Assim. Mas não é, meus irmãos, é porque a vida em comunhão é para aqueles que estão selados, aqueles que estão marcados. Então o povo é circuncidado, depois o Senhor chama para a Páscoa. E a Páscoa é também aqui um memorial.
A Páscoa é aqui também uma volta de práticas que o povo havia deixado. Então, a exemplo aqui da circuncisão, a celebração da Páscoa aqui também vai ter esses efeitos, assim, sabe, de voltar, de retomada, então, da vida em comunhão desse povo com Deus, de tudo aquilo que talvez estava se perdendo ali ao longo daqueles 40 anos de deserto. Agora veja aqui, no versículo 11, nós já lemos aqui, o Senhor vai começar a agir com provisão para eles. No dia seguinte da Páscoa, esse mesmo dia eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. O maná havia sido uma provisão maravilhosa para eles no deserto, enquanto eles precisaram dele. E olha, meus irmãos, o povo se queixou demais disso. Você que já leu aí os textos do Antigo Testamento, já deve ter observado isso. O povo se queixava, muitas vezes, dessa comida. Se lamentava, queria comer outras coisas, né? Bob's, McDonald's, eles queriam isso, mas só tinha maná. Mas era a provisão de Deus, enquanto eles era necessário, era isso que eles tinham. Mas agora, nessa terra, a primeira provisão para eles é de algo que está lá. Trigo tostado. Quem plantou esse trigo? Os povos inimigos. Eles chegam na terra e esse trigo que está lá plantado, certamente era dos povos dali daquela região. E agora o povo chega e tem algo para se alimentar. Provérbios 13 fala sobre isso. A riqueza do pecador é depositada para o justo. Meus irmãos, o Senhor é dono de todas as coisas. E usa para a sua glória e da maneira como Ele quer. E mesmo que aqueles povos inimigos ali tivessem plantado aquilo ali, agora Deus quer prover sustento para o seu povo e está lá o alimento. Eles vão começar a se alimentar daquilo que Deus estava provendo ali, por meio da mão de outros. O povo desse país aqui, dessa região, provavelmente se recolheu para Jericó, cidade ali mais próxima e mais murada, para ficar seguro. Os celeiros e os campos ficaram. E agora o exército e o povo de Israel está sendo suprido ali por essa comida que ficou. Deus, Ele provê suprimento para as nossas vidas. Provê. E não apenas o financeiro, e não apenas o alimento, mas para tudo aquilo que nós vamos precisando. Tudo aquilo que nos é necessário, Deus vai provendo. Quantas coisas nós não usamos, meus irmãos, hoje para a glória de Deus, quantas tecnologias, quantas coisas, né, que fazem parte da nossa vida, que não foram criadas, projetadas, modeladas por homens, mulheres, que não eram tementes ao Senhor. Quantas coisas, mas Deus provê. Nós estamos aqui num prédio, e aí você sabe quantos crentes trabalharam aqui para fazer isso aqui? Eu não sei. Me arrisco a dizer que muito pedreiro chegou para fazer as coisas aqui, vindo de um dia de cachaça anterior, e veio trabalhar. Talvez falaram besteira, mas nós estamos aqui usando esse prédio para a glória de Deus. Então nós temos que entender isso. Deus, Ele provê. E ainda que os homens maus passem, mexam e trabalhem nesse mundo, nós precisamos viver para a glória de Deus. E aproveitar aquilo que pode ser aproveitado para a glória de Deus. O alimento aqui foi aproveitado. O maná agora cessou de vez. Você lembra que nós falamos cultos atrás, que é bem provável que quando eles foram se aproximando dessa terra, o maná tenha começado a diminuir, eles foram começando a pegar as primeiras provisões, se preparar com as primeiras provisões, mas aqui agora o maná cessa.
Versículo 12 diz que um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. E já não havia maná para os israelitas, e naquele mesmo ano eles comeram do fruto da terra de Canaã. Ou seja, não tem mais maná, e agora eles precisam se cuidar, eles precisam ali preparar as suas provisões, eles precisam plantar nessa terra. E o texto diz que naquele mesmo ano eles comeram do fruto da terra de Canaã. Nós vamos ver mais para frente, quando eles começam ali a se estabelecer. E por que Deus faz isso, então? Por que o maná, sendo tão bom, por que Deus precisou tirar o maná? Bom, primeiro, para mostrar que o maná não era um acaso. Chegaram no deserto, precisaram, o Senhor proveu o maná. Saíram do deserto, vocês não precisam mais, o Senhor tirou o maná. Era para ficar bem claro que era Deus que estava provendo. Talvez alguém dissesse, não, isso aí é perpétuo para a gente. Olha, a gente está vindo já há 40 anos e tendo esse negócio. Eu duvido que quando a gente atravessar vai parar. Mas parou. Então, se alguém tentou cogitar que não tinha glória de Deus naquilo ali, teve que engolir a língua, porque quando eles atravessam e agora celebram a Páscoa, o Senhor fez cessar o maná. Há muitas coisas que o Senhor vai fazer na nossa vida, meus irmãos, para que a gente tenha que declarar que foi pelo poder, pela graça dele. Muitas coisas. De alguma forma, várias vezes o Senhor vai tapar a nossa boca. Quando a gente achou que era pela força do nosso braço, quando a gente achou que era pela nossa habilidade, quando a gente achou que era por aquilo que nós fazíamos de bem feito, muitas vezes o Senhor vai nos mostrar que é simplesmente pela sua glória. Outra coisa, o Senhor fez isso para que pudessem ser ensinados que nós não devemos esperar suprimentos extraordinários, quando esses suprimentos podem ser alcançados de maneira ordinária, ou seja, pelo trabalho. Não fique esperando milagre quando você pode trabalhar. Não fique esperando que venha um milagre de Deus em coisas que você pode fazer. Ah, eu preciso de um milagre na minha casa, na minha família. O que você está fazendo por isso? Ah, eu quero ser um missionário, mas tem que ser um milagre de Deus assim muito grande, porque eu quero ir para um lugar assim que é muito difícil, eu teria que ter suprimento da igreja, a igreja teria que me bancar lá, pagar passagens, ter um lugar lá para eu morar, para eu poder ir para lá fazer missões, mas eu quero muito fazer, mas tem que ter um milagre muito grande, que essa igreja pequenininha aqui não vai me suprir. O que você tem feito que depende de você para isso? Você está buscando aprender a língua do lugar? Você está estudando mais? Você está conhecendo mais a Bíblia? Você está se preparando para estar lá? Você está pensando só na parte do milagre que Deus tem que fazer? Então, às vezes, a gente está muito focado no milagre que Deus tem que fazer, mas tem coisas que estão nas nossas mãos. Nas nossas mãos. A gente ora ao Senhor, o Senhor abençoa o nosso trabalho, abençoa, Senhor, a nossa vida, nos dá saúde. Mas não dá para a gente ficar todo dia dizendo, ah, Senhor, me levanta dessa preguiça aqui que eu não aguento mais para esse trabalho. Não, levanta e vai. Vai lá e faz. A gente tem que ir. Ninguém vai no lugar da gente, não. Você gosta de pão de manhã? Não dá para ficar esperando o padeiro fazer e ainda levar na sua casa. Você vai lá comprar. Nós vamos lá. Porque essa é a nossa parte. Então o povo aqui precisava entender isso. Que haviam coisas que eles precisavam fazer. No deserto era necessário. Eles não tinham como plantar enquanto caminhavam e esperar uma colheita. Mas agora não é mais. Essa terra é deles. Agora vocês vão trabalhar. Agora vocês vão plantar. E assim, meus irmãos, Deus vai agindo na sua sabedoria. O texto então diz que já não havia maná para os israelitas, e naquele mesmo ano eles comeram do fruto da terra de Canaã.
Por fim, meus irmãos, o texto aqui, ele já introduzindo a queda de Jericó, vai nos dizer que estando Josué, já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? E o homem disse: nem uma coisa nem outra. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem o meu Senhor tem para o teu servo? Bom, meus irmãos, aqui Josué está provavelmente nessa região próxima a Jericó. É o que o texto nos diz aqui. Ele está perto de Jericó. O texto nos diz que ele olhou para cima e viu um homem em pé. É como se ele... Sabe quem tem um olhar contemplativo, está em uma situação pensando? Alguns dizem, não, Josué estava pensando como seria invadir Jericó. Outros dizem que Josué simplesmente estava orando a Deus, se consagrando ao Senhor, buscando a Deus. Certo é, meus irmãos, que se até agora Deus vinha falando com Josué, e o texto não nos esclarece muito como ele estava falando com Josué, agora o Senhor resolve aparecer a ele. Aqui não há um consenso. É uma aparição de Deus ou do Senhor Jesus. Eu gosto de crer que aqui é uma das aparições de Jesus. Certo é que o texto não nos diz claramente. Mas é sim aqui Deus. Ou na pessoa de Cristo ou o próprio Deus. Se mostrando aqui em uma percepção corpórea, vamos dizer assim, a Josué. Porque a visão dele é um homem em pé empunhando uma espada. Então o texto diz que Josué se aproxima dele e lhe pergunta: você é por nós ou por nossos inimigos? Josué está tão focado na batalha, na vitória, que ele não abre mão, sabe, de ter do seu lado aqueles que realmente estão dispostos a vencer. Ele está realmente focado em fazer aquilo que é para a glória de Deus. Mas aqui, meus irmãos, há uma possibilidade de um equívoco nosso, de muitas vezes achar que é somente do nosso jeito. É do jeito da nossa igreja, é do jeito do meu povo, sabe? É do jeito que eu penso. Muitos homens acabam fazendo isso. Então Josué foi muito rápido aqui em perguntar dessa maneira, porque ele está muito focado, mas nesse muito foco ele pode estar muito equivocado também. Tanto é que o homem responde: nem uma coisa, nem outra. E revela então aqui a sua glória. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Isso aqui é maravilhoso. Sabe por quê? Porque Deus, ele não se amolda, meus irmãos, ao nosso jeito. Nós o servimos. Josué, você está comigo ou está com eles? Não, eu sou o Senhor. Eu sou o comandante do exército. Não é você que vem olhar para mim agora e perguntar se eu estou contigo. Se tem alguém aqui que tem que estar com alguém, é você comigo. Em outras palavras, é isso que está sendo apresentado aqui para Josué. Então é tipo: Josué, te coloca no teu lugar, baixa um pouquinho a tua bola aí. Porque a gente às vezes quer se fazer detentor, sabe, do agir de Deus. Mas nós precisamos servir ao Senhor, nos dobrar diante dele. E o Senhor então ali está se apresentando nessa condição. Está dando a Josué aqui também, com tudo isso, um encorajamento. O povo está indo para a batalha. Josué precisa ser encorajado. O texto diz que ele empunha uma espada. Realmente aqui trazendo esse sinal de que é um homem de guerra. E Josué talvez estivesse ali pensando, em ir para essa batalha, e aparece um homem aqui que é um homem de guerra. E é esse homem que é o comandante do exército do Senhor. Então, ao falar isso, o texto diz que Josué se prostrou com o rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? Isso aqui para nós é muito significativo. É aquilo que eu gosto muito de dizer, que quando a gente se depara com o Senhor, com a sua palavra, tudo que a gente tem que fazer é perder para Ele.
Quando Josué agora entende que é o Senhor, quando Josué entende esse príncipe do Senhor aqui, presente, para conduzir as coisas, Senhor, já não é mais comigo. O que o Senhor tem para me dizer? Talvez está faltando para a gente, meus irmãos, a lutar as batalhas da nossa vida, se dobrar mais diante do Senhor e dizer, Senhor, o que o Senhor tem? O que o Senhor quer? Qual a sua estratégia? Qual a tua direção? O que o Senhor quer de mim? Porque a gente luta muito na força do nosso braço. E até certo ponto tem algum sentido, porque de fato a gente está buscando aprender de Deus. Então a gente vai entendendo no meio da caminhada que a gente está fazendo as coisas do jeito que Deus quer. Mas vai ter hora que a gente vai precisar se dobrar e dizer, Senhor, eu sou incapaz, eu sou menor, eu sou pequeno, eu preciso da tua direção. Então Josué pergunta, que mensagem o Senhor tem para o seu servo? Porque ele é o comandante do povo, mas Deus é o seu comandante. Mais alta que seja a nossa posição, Deus precisa governar a nossa vida. Há muitos que têm sido governados por si, muitos que têm sido governados por outros, mas aqueles que temem ao Senhor precisam ser governados por Ele, somente por Ele. Senhor, qual é a tua mensagem? Qual é a tua palavra? O que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer de mim? É isso que nós precisamos fazer. Quando nos deparamos com o Senhor, o que nós podemos fazer é igual Josué, nos prostrar, em sinal de respeito. Veja o quanto tem nos faltado, muitas vezes, reverência, respeito ao Senhor, a sua palavra, a sua instrução. Josué fez isso. E versículo 15 diz que o comandante do exército do Senhor respondeu, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué tirou. Porque Josué entendeu. Quando o Senhor manda, quando o Senhor orienta, quando o Senhor diz que é, segundo a sua forma, segundo a sua maneira, assim tem que ser. Porque esse lugar é santo? Porque Deus que nos levou para lá. Não é por Josué, não é pelo povo, não é pela capacidade deles, não é porque o outro povo está amedrontado, é porque Deus está presente. E onde Deus está, eis aí um lugar santo. Onde há a presença de Deus, se há a presença de Deus na tua casa, eis aí um lugar santo. Na tua vida, eis aí um lugar santo. Lugar da presença de Deus. Meus irmãos, são tantas as formas que o Senhor tem para nos ensinar. Mas aqui a gente tira duas coisas importantes. Que, embora todo o cenário nos pareça, nos convide para fazer as coisas da nossa maneira, duas coisas nós precisamos fazer. Nos dobrar diante do Senhor e o obedecer. Se dobre diante de Deus, obedeça a palavra do Senhor. Vamos parar, todos nós, de querer ir para as lutas, para as batalhas, sem que o Senhor esteja à frente. Que o Senhor nos ajude, nos fortaleça, que nós possamos ser obedientes e tementes ao Senhor. Amém? Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus.